Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos aprofundar a importância dos estudos renascentistas, ou seja, nós vamos observar aquela filosofia desenvolvida ali no período do Renascimento, aquela transição entre o período medieval e o período moderno. Então nós vamos observar a importância do método científico, da metodologia, da própria ideia de caminho para alcançar algo como, por exemplo, a verdade na filosofia renascentista. E também demonstrar os aspectos principais da filosofia nesse período. Então, corre lá, pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis, sua borracha, faça suas anotações. Daqui a pouco vai ter umas questões aí para você responder. E vem comigo para a gente aprender algo muito interessante desse período, que é justamente um resgate histórico que os pensadores, artistas e tantas outras pessoas envolvidas nesse período fizeram em relação aos gregos antigos. Lembra lá? Platão, Aristóteles, as Olimpíadas, as artes, as esculturas, o Olimpo, a mitologia. Tudo isso vai estar aqui nessa aula também presente de certa forma, justamente porque nesse período esses pensadores fizeram questão de resgatar algo muito importante, o humanismo presente lá na filosofia grega e colocaram isso como um ponto principal das suas reflexões. Mas o que significa humanismo? O que significa um humanismo? Pense aí. Humano, ser humano. Lembra, estudante, que no período medieval, algo muito importante para a filosofia era a ideia de Deus, provar a existência de Deus, a relação do ser humano com Deus. Então, de certa forma, nós poderíamos falar que o período medieval tinha um teocentrismo muito forte, ou seja, uma visão focalizada na figura divina, na explicação da figura divina. E agora, nesse período, se nós vamos ter um humanismo, então quer dizer que esse foco vai passar para as questões relativas à existência humana, ao ser humano. Então, nós vamos ver aqui que o ser humano é que vai estar em evidência. Então, o humanismo é justamente essa tendência que a filosofia e também outras áreas do conhecimento vão assumir nesse momento, colocando o ser humano como o eixo central e primordial das questões. Então, é ele que faz as reflexões voltado também para o ser humano, para a própria humanidade. Então, o humanismo vai ser muito importante, apesar de nós ainda vermos uma influência muito grande da tradição religiosa nas artes, na própria filosofia e em outras áreas do conhecimento. Aqui é um período transitório, podemos dizer assim, daquele período em que nós vamos ver a ciência sendo o destaque, que é o período moderno. Então a ciência vai ganhar corpo, vai se estruturar e vai se consolidar como a grande resposta para as nossas questões. E aquele período anterior, como eu já falei, da Idade Média, em que o teocentrismo é tão forte. Então aqui, aquela representação da Capela Sistina, um recorte bem posicionado naquela mão que seria de Deus e na outra mão que seria de Adão, justamente para evidenciar que nesse período nós estamos vivendo isso, né? Uma influência ainda muito forte da igreja cristã, mas uma relação com a reflexão já menos voltada para a explicação divina e muito mais para a explicação do humano nesse contexto, e utilizando-se ainda de determinados conceitos teocêntricos, mas principalmente voltado para o ser humano. Então, nós vamos ver grandes mudanças em várias áreas, na cultura, na filosofia, inclusive o surgimento dessa ciência mais organizada, voltada para o método experimental, essa palavra gigante que às vezes nos confunde, mas voltada à experiência. E essas mudanças vão ser notadas cada vez mais na sociedade e vai impactar também o modo de vida das pessoas desse período. Nós estamos falando ali do período do século XIV ao século XVI. E se você recordar, no século XVI aconteceu algo muito importante para nós brasileiros, né? Houve o início do colonialismo aqui no Brasil,
né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil, os europeus, de modo geral, chegaram no continente americano. Então veja quanta mudança está acontecendo. E isso, em certa parte, foi possível justamente por um novo comportamento, um novo pensamento e também a ascensão de uma outra classe social, a burguesia. E nós vamos ver que aqui nesse período a burguesia vai começar a ganhar substância, né? Ganhar força, recursos financeiros, recursos morais, até mesmo títulos de nobreza que vão ajudar a gente a entender esse período. Então, o Renascimento, a gente pode ver esse amálgama, ou seja, esse ajuntado de informações, desde o Leonardo da Vinci aqui, com seus desenhos, que ilustra bem a questão artística desse momento, mas também a questão científica com o Vitruviano aqui, né, mostrando essa relação de simetria que é presente, por exemplo, com o ser humano com seus braços abertos e erguidos, e tantas outras informações que nós podemos ver nessa belíssima imagem colocada aqui. Então vamos parar um pouquinho. Pega seu caderno aí agora e você vai responder essa questão aqui. Descreva o humanismo no período do Renascimento. Então, caro estudante, faz o seguinte. Escreve aí o que você acha que realmente é correto em relação a essa pergunta. Daqui a pouco eu volto e te trago uma resposta correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou no seu caderno? Vamos ver então? Aqui vai ter uma possibilidade de resposta. Então você vai fazer o seguinte, você vai comparar a sua resposta com aqueles elementos principais que eu coloquei na minha e fazendo essa comparação você vai conseguir extrair aí o que for de melhor e com certeza você terá acertado essa questão. Então vamos ver, os pensadores renascentistas buscavam centralizar suas reflexões no ser humano, o que era um contraste com o teocentrismo da Idade Média. Então, essa é a principal questão humanística desse período, né? Colocar o ser humano como centro, o eixo dessas discussões. O Vitruviano, aquela imagem ali desenhada, ilustra bem qual é a importância do período ao observar o ser humano. Inclusive, algumas coisas que eram até proibidas começam a ser feitas e de importância grande para a ciência. Como, por exemplo, aquela autópsia, né, famosa num quadro em que se abre, por exemplo, um corpo para estudar o que ele é. Um corpo morto, evidentemente. Então, o que está acontecendo é que o ser humano está se voltando para ele próprio e resgatando a sua autonomia para que ele possa realmente ser detentor também do conhecimento. Então, aquela figura de autoridade que só aquelas pessoas que eram consideradas realmente intelectuais é que poderiam afirmar algo como verdadeiro, vai saindo de cena e agora nós vamos ver que qualquer pessoa que se realmente dedicar aos estudos e fizer aquilo corretamente vai chegar ao conceito verdadeiro da coisa. Então, uma outra questão importante aqui do período renascentista, a valorização da natureza como obra de Deus, interligada ao ser humano. Veja, essa interligação entre Deus e o ser humano vai ficar evidente quando nós percebemos as esculturas, por exemplo, que são novamente revalidadas ali, as pinturas das catedrais e tantas outras obras de arte, mas também essa influência direta no pensamento dessas pessoas que estavam ali na linha de frente do renascentismo, do renascimento, e recebe esse nome justamente por esse resgate de alguns valores do período grego antigo. Então, estudante, pense comigo, se nós estamos ali num período em que estamos resgatando determinados valores humanísticos lá do período grego antigo, o que vai vir junto com isso?
vem obras de arte e também vem a filosofia. Então, na obra de arte, nós vamos ver aqui o realismo, uma tentativa de reprodução da realidade na obra de arte, seja a escultura, a pintura e tantas outras formas de obra de arte. Também, quando nós vamos olhar para a pintura desse período, o domínio da perspectiva, a profundidade e uma tendência a autorretrato. Então, nós vamos ver pinturas agora elaboradas para ser o mais fiel possível, o mais realista possível, né? Hoje nós temos câmeras Full HD, né, 4K, enfim, nós temos várias tecnologias até mais avançadas do que essa para conseguir captar aquele momento. Mas nesse período, essa realidade que estava tentando ser capturada tem a ver com a pintura e, obviamente, com outras expressões artísticas também. Então, o Renascimento, no que diz respeito à arte, nós vamos ver ali a Mona Lisa, o Vitruviano, aqui a Capela Sistina, enfim, nós vamos ver várias representações. E veja como ainda é importante a noção divina, mas aqui já voltada para a expressão natural, dessa vinculação entre o ser humano e o divino, expresso na natureza. Então, a própria natureza humana, como a gente pode ver aqui no Vitruviano, é uma expressão da perfeição da criação divina. Então ainda existe, né, essa exploração do conceito divino aqui presente na obra de arte, que nós vamos ver que na filosofia já está bem menor do que na arte. Então para um pouquinho e responde essa questão. Explique o naturalismo no Renascimento. Então, vai lá, escreve o que você acha que responde essa questão, que daqui a pouco eu volto e te apresento a correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos dar uma olhada aqui. Foi a perspectiva renascentista que buscava a representação da natureza e a valorização da mesma como criação divina. Ou seja, a busca, por exemplo, na obra de arte, de representar a natureza da forma mais realista possível, era também o retrato da criação divina, assim como os cristãos acreditam que seja. Ou seja, os cristãos acreditam que a natureza é uma criação divina. E nesse período ainda o cristianismo muito fortemente influenciando as reflexões, tanto no campo filosófico, quanto no campo das obras de arte, da cultura em geral, da vida das pessoas, nós vamos ver essa influência direta da igreja propriamente dito e desse pensamento religioso também na hora de reproduzir algo, na hora de fazer uma obra de arte. Então, por isso que é tão importante a gente entender que sobre o olhar renascentista, a natureza é uma criação divina e, portanto, perfeita, e isso deve ser representado da melhor forma possível. Então, ao observar esse período, nós vamos ver que existem algumas coisas também que são meio conflitantes com o pensamento religioso, como, por exemplo, a fundamentação do heliocentrismo lá com Copérnico. Então, nós vamos ver o seguinte, uma inversão de valores, uma revolução realmente nessa questão já voltada mais para a ciência, uma ciência nascendo já com seus cálculos, com a investigação empírica, né, com algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, é só a gente observar a figura do Galileu, por exemplo, que foi tão importante para esse período. Mas o que vai acontecer? Nós temos aqui a representação do heliocentrismo, que coloca o Sol no centro do sistema solar. E aqui, ó, a gente está aqui como um pedacinho da Terra girando em torno do Sol. O que se acreditava antes era o geocentrismo,
que nós tínhamos a Terra no centro e que os planetas e o próprio Sol orbitava em volta da Terra. O que isso faz, por exemplo, no pensamento? Será que faz diferença? Faz sim. Quando eu coloco a Terra no centro do universo, eu coloco também a centralidade do ser humano como o ser mais potente do universo, ou dominante e tudo mais. E isso também reforçava o valor da igreja, reforçava o poder dos líderes religiosos da época, porque justamente se o ser humano é o centro do universo, né, o que está acima do ser humano é o que governa todo o resto, que seria a noção de Deus. Quando eu jogo o Sol e o sistema solar como uma postulação do que é verdadeiro, esse argumento perde força. Então, durante algum tempo, líderes religiosos cristãos, o próprio cristianismo, de modo geral, combateu essa noção. Hoje já não é assim, mas naquele período nós vimos um combate a essas ideias, fazendo com que cientistas, filósofos, pensadores em geral tivessem problemas em relação às suas postulações e às suas pesquisas. Lembra que eu falei da autópsia? Veja aí a ciência no Renascimento. Parece uma imagem um pouco chocante, né? Um corpo aberto lá, com as vísceras à mostra. De qualquer forma, isso é importantíssimo para evolução científica, para entender, por exemplo, o que um ser humano tem por dentro dele e como tratar isso nas pessoas que estão vivas. Ou seja, o que eu vou fazer para que as pessoas realmente se curem, para que eu possa realmente entender a estrutura de vida de um ser humano. Então, era isso que estava sendo reivindicado nesse momento. E isso era proibido, em especial pela igreja. Então, nesse momento, foi um período em que houve muito conflito entre cientistas e o poder da igreja, justamente porque existia esse conflito de interesses, né? A igreja defendendo que não poderia fazer esse tipo de pesquisa, inclusive inspirado um pouco naquele modelo de autoridade filosófica, e agora os cientistas reivindicando essa autonomia de pesquisa. Então, o Renascimento vai apresentar para a gente justamente esse amálgama, essa mistura de informações que às vezes parecem contraditórias, às vezes convergem, às vezes divergem, mas que no final das contas é um período muito importante para toda a história da humanidade. Então, responda essa questão aqui, estudante. O que representou a postulação do heliocentrismo? Marque a sua resposta aí. Escreva aí o que você acha que responde essa questão, que daqui a pouco eu volto e te dou a resposta correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Se ela estiver próxima a essa, já está valendo, beleza? A concepção geocêntrica foi substituída pela heliocêntrica, o que impulsionou pesquisas e significou uma mudança na percepção do mundo, provocando a diminuição do poder da igreja. Ou seja, quando se colocou o Sol agora como centro do sistema solar e o universo bem grandão, aí inverte-se aquilo que era um argumento muito forte para a religiosidade do período, para a igreja daquele momento. Então, nesse momento nós vamos ver, né, que o poder político, principalmente, da igreja começa a perder força, começa a se desfazer. E aí nós vamos ver que a ciência começa a ocupar esses espaços. E como eu disse, todas essas perspectivas também vão envolver luta de classes, como, por exemplo, a subida da burguesia ao poder, e por aí vai, que vai levar a idade moderna a ser um ponto ápice do pensamento científico, né,
da perspectiva da burguesia assumir o poder no lugar da nobreza e tantas outras coisas que são decorrentes um pouco dessas mudanças que estão acontecendo aqui no Renascimento. Então, uma das coisas que vai ficar forte nesse período é o cientificismo, que é meio que nascendo naquele momento, bem não, nasce ali no Renascimento e se fortalece durante toda a modernidade. Mas o cientificismo é essa corrente de pensamento que postula, e vai ficar muito forte durante a modernidade, de que a ciência vai responder às nossas questões. É a ciência que vai acabar respondendo às nossas perguntas, né? E principalmente depois, ao observar o positivismo, nós vamos encontrar isso nas reflexões de Augusto Comte. O retorno à antiguidade clássica, então o Renascimento vai fazer esse retorno lá na Grécia Antiga. Então veja, as esculturas como um ápice da cultura grega vai ser extremamente valorizado nesse momento. Outras obras de arte vão ser reproduzidas nesse momento, como as esculturas, né? Então nós vamos ver que nesse período os artistas, por exemplo, vão recuperar de cheio todas essas obras de arte. Vão tentar reproduzir o mesmo modelo, ou pelo menos essa preocupação com a obra de arte em si. E na filosofia nós vamos ver essa preocupação gigantesca com o humanismo presente lá no período grego antigo. Também nós vamos ter vários legados desse período. Por exemplo, se a gente observar aqui a bússola, o relógio, a prensa, tudo isso vai fazer um salto de qualidade nas perspectivas de pensamento e de vida do período moderno. A bússola, por exemplo, auxilia os navegantes, auxilia as rotas comerciais e por aí vai. O relógio, não preciso nem dizer, né? Como hoje nós, de certa forma, somos reféns do tempo, mas aqui nós conseguimos realmente saber a sucessão das horas e conseguimos controlar melhor em relação a todo o ambiente que nós vivemos. E a prensa, né, fazendo divulgar os escritos, fazendo com que isso se torne mais popular e que as pessoas tenham acesso aos folhetins no primeiro momento, a jornais, a livros, e isso vai sendo deflagrado. É o conhecimento sendo difundido. Então vamos parar mais um pouquinho para essa última questão na aula. O que significou retornar à antiguidade clássica no Renascimento? Escreve aí, daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudantes, vamos diretamente para a resposta. O racionalismo do Renascimento promoveu a busca pelos valores da antiguidade grega clássica, com o intuito de recuperar o formato da arte e da filosofia. Obviamente, essa influência grega vai ficar muito forte nesse momento.
e isso vai deixar um legado muito grande para os filósofos modernos. Então, o que a gente viu nessa aula? Características do pensamento filosófico no Renascimento, principais influências, o humanismo, o cientificismo e o heliocentrismo na filosofia. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham curtido essa aula e que a gente possa se encontrar em breve em mais uma aula de filosofia. Até breve!